Eu sou casado, tenho 3 filhos e uma nora. Todos vamos conscientemente votar no ex-presidente Lula, com exceção da minha filha de apenas 12 anos de idade, que um dia haverá de alcançar aquela consciência política que a levará a me perguntar por que em 2022 você deu apoio público ao ex-presidente Lula. E eu terei que admitir: filha, não foi fácil para o seu pai, porque o candidato que eu apoiei pertencia a um partido que havia se envolvido com gravíssimos escândalos de corrupção. Entretanto, ele fez muito pelo pobre. Ele tirou da fome, literalmente, 30 milhões de brasileiros, que até então eram sistematicamente ignorados pelo poder público. Levou luz elétrica para o necessitado. Permitiu com que o despossuído entrasse na universidade, entre tantos outros feitos mais. Olha, o que um dia eu terei que fazer na minha relação com a minha filha já está em curso. Eu tenho me visto na necessidade de justificar esse meu apoio. E você também. Eu peço que você, portanto, faça o mesmo. Responda-me. Como apoiar publicamente e dar o seu voto para um candidato que celebra memória de torturador, choque elétrico nos bicos dos seios, inseto introduzido na vagina da militante presa, pau de arara? Por favor, me ajude a entender sua cabeça. O seu voto em alguém que igualmente celebra o regime militar. Sabe? Uma história, sabe? Chamada de anos de chumbo, marcada por sequestros, tortura, desaparecimento, morte. Sabe? Então, os militares pegavam militantes políticos, os colocavam em avião e os lançavam no Oceano Atlântico, vivos, e voltavam para a base aérea da aeronáutica dando gargalhada, descrevendo a agonia do militante que implorava pela preservação da sua vida. Por favor, eu só quero entender a sua cabeça. Eu não quero convencê-lo, é claro. Se for possível você mudar de voto, mas o ponto não é esse. Eu não tenho muita esperança. Eu acredito que nós chegamos assim no fim da interlocução com muita gente. A essa altura é muito difícil mudar a cabeça daqueles que a gente que já decidiu mesmo. Agora eu só quero entender uma coisa. É o seu silêncio. Eu estou aqui publicamente dizendo: eu e minha família vamos votar no ex-presidente Lula, mas reconhecendo o passado. Eu só peço o seguinte, que você faça o mesmo, a fim de eu saber se você vota no candidato Jair Bolsonaro, apesar de, ou porque você aprova essas práticas. Então, faço outras perguntas. Como você justifica o voto em alguém que declara que comeria carne humana com banana? Que vê moças, adolescentes, na rua e diz que sentiu um clima entre ele e elas. Moças em estado de absoluta vulnerabilidade social. Imigrantes da Venezuela que vieram para o nosso país a fim de encontrar meio de vida. Então, até hoje, ele não explicou o significado da palavra clima. O que ele quis dizer com rolou um clima? Por favor, me ajude a entender. Ou você aprova ele dizer para uma parlamentar: eu não te estupraria de tão feia que você é? Por favor. Você declarou publicamente o seu voto.
Então por que você não fala publicamente sobre as rachadinhas, sobre o orçamento secreto, sobre a entrevista na qual ele diz que o Brasil precisa matar mais 30 mil pessoas, entre as quais o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Por favor, me ajude a entender o pacto que ele fez com o Centrão, o que ele declarou a vida inteira que jamais o faria. Por favor, eu também gostaria de saber que você me ajude a entender a aliança que ele fez com Collor de Mello. Olha, é difícil. Os meus amigos que não são petistas e eu, sabe, estamos votando no ex-presidente Lula reconhecendo que houve erros na gestão petista, mas agora, e eu tenho feito isso publicamente. No meu passado, tem um histórico de manifestação de rua, sabe? E na qual, ou nas quais, porque foram várias, eu cobrava mudanças na gestão petista. Agora, eu quero entender, 4 anos se passaram, o seu país é o segundo do mundo em números absolutos de pessoas mortas pela Covid-19. Por que você não falou nada? Como entender o seu silêncio com o seu presidente dando gargalhada, fazendo piada com pessoas que agonizavam em hospital? Repito, eu tenho dito isso, é exaustão, inaceitável ele prescrever remédio não sendo médico. Remédio sem eficácia comprovada. Repito, trivializando o poder letal do vírus. Chamando de marica quem temeu pela própria vida e evitou tomar transporte público a fim de ir para o trabalho. Por favor, eu quero entender. Sabe, como que você justifica o voto em alguém que usa de vocabulário chulo, grosseiro, que quebra a autoestima dos seres humanos? Por favor, me ajude a entender o seu apoio. Ou você celebra as manifestações antidemocráticas nas quais pessoas pediam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Há uma gravação na qual, feita no Congresso Nacional, na qual ele declara que para o Rio de Janeiro passar por uma mudança radical no campo da segurança pública precisava da milícia. E com o filho dele condecorando miliciano no Rio de Janeiro. Olha, ainda que você não mude o seu voto, sabe? Se você o tornou público, se está evidente que esse é o seu candidato, olha, e você se silencia diante de iniquidades tão graves que atentam contra o processo civilizatório, eu sou levado a dizer que você não está votando nele por causa do seu antipetismo, mas sim porque você aprova o comportamento de Bolsonaro e celebra o seu ideário, as suas ideias.